Olá, jovem adventista, quem é a Babilônia? É o título da nossa lição do dia de hoje. E nós hoje continuaremos explorando um pouco mais da cidade de Paraty, onde nós estamos fazendo a nossa lição do dia de hoje. Então vamos ver mais um pouquinho da cidade e aí vai aparecer algumas imagens aí daqui do local onde que eu estou passando um pouquinho. Então vamos lá enquanto eu acho outro local para gravar a nossa lição do dia de hoje. Vamos embora então? E será que na lição do dia de hoje nós iremos aí identificar, revelar qual é esse poder que nós temos falado frequentemente? Quem é a Babilônia? É o título da lição do dia de hoje, não é verdade? Então, será que vamos falar qual é ele? Fica aí mais um pouco para descobrir. Acabei de encontrar um local ideal para nossa gravação da lição do dia de hoje. Aqui na Cidade da Cultura, onde nós temos vários pontos turísticos aqui. Aqui atrás nós encontramos mais um ponto turístico, também muito importante para essa cidade aqui de Paraty. E será aqui que nós iremos falar da lição do dia de hoje. Deixa eu procurar uma sombra aqui, né? Porque esse sol já está instalando aqui. Então deixa ele procurar uma sombrinha para poder iniciar a lição do dia de hoje. Pronto, cheguei. Então vamos agora de vez para a lição. Por algum acaso, você se lembra da origem da cidade da Babilônia? Se por algum acaso você não se lembra de como surgiu a cidade de Babilônia, eu vou contar um pouco do contexto da origem dela. Foi da seguinte forma: após o dilúvio que veio sobre a face da terra, muitos anos depois, quando os povos se multiplicaram, porque a princípio haviam entrado somente Noé, a esposa dele, os 3 filhos e juntamente com os filhos deles, as esposas de cada um deles. Ou seja, somente 8 pessoas entraram para dentro da Arca de Noé. Então, com o passar do tempo, com o povo aumentando, o número populacional cada vez mais e a história sobre o dilúvio sendo lembrada frequentemente, o povo, com medo de que um novo dilúvio acontecesse novamente, decidiram construir uma torre tão alta, que na concepção deles seria tão alta que eles tocariam o céu. Então, eles começaram a construir essa torre, mas no meio da construção dela, Deus viu que o povo estava num empreendimento malicioso, semelhante até mesmo do que o de Satanás, quando queria subir tão alto para se assemelhar ao Altíssimo, e sendo assim um desafio direto ao Criador, que então resolveu interferir nessa situação da construção dessa torre. Onde naquele momento ali onde que Deus interviu, eles passaram a falar separados ali por grupos, idiomas diferentes, no qual um grupo não entendia o que o outro grupo falava. Então eles começaram a brigar entre si, se tornando assim uma grande confusão todo aquele ambiente, e a construção foi interrompida. Essa torre recebeu o nome de Babel, a famosa Torre de Babel, de onde futuramente aquele local passou a ser chamado de Babilônia. Então esse nome, Babilônia, significa isso, confusão. Assim se deu a origem à Babilônia literal, que com o passar dos tempos foi construindo o sistema de adoração que chegou até os dias do profeta Daniel, onde naquele país, naquela nação, possuía um panteão de centenas de deuses oficiais como adoração, e isso perdurou até mesmo 100 anos antes do profeta João, que recebeu as revelações do livro do Apocalipse, conforme vimos na lição do dia anterior. Já a Babilônia espiritual, em essência, representa uma religião baseada nas ideias e ensinos humanos em suas tradições, construídas por líderes religiosos humanos, com um propósito malicioso, que está em conflito e oposição direta à palavra de Deus. Um contraste apresentado na lição, em que o autor destaca no dia de hoje, é que enquanto a mulher vestida do sol tem uma fé centrada em Cristo e é construída na total dependência da graça, do sacrifício e da expiação de Cristo para nós, ou seja, somente através de Cristo alcançamos a redenção, o perdão pelos nossos pecados. A outra utiliza uma abordagem humanista da fé, que substitui essa dependência de Cristo, que eu citei anteriormente, pelos próprios atos, pelos próprios sacrifícios, pelas próprias penitências. Essa substituição de abordagem em relação aos ensinamentos, tornando assim o verdadeiro ensinamento em falso, tem tornado a questão da idolatria mais profunda,
do que apenas se curvar diante de estátuas de madeira e pedra. Mas esse tipo de idolatria, o autor da lição mostrou que está em paralelo à antiga Babilônia, no sentido de que as imagens foram introduzidas em ambos os cultos de adoração. E para finalizar a lição do dia de hoje, vale destacar um ponto apresentado no final da lição do dia de hoje, e acrescentar mais outros que já até comentamos no decorrer do estudo aqui, que é em relação às mudanças da lei e dos tempos profetizados pelo profeta Daniel. A lição de hoje falou sobre a introdução de adoração a imagens ocorrida no IV século, para que se tornasse a igreja mais aceitável diante da população pagã. Aqui está um grande equívoco na atitude dos líderes religiosos que, infelizmente, para inserir e poder incluir mais pessoas no, abro aspas, deixa eu abrir aspas aqui, cristianismo, agora fecho aspas, acabam permitindo e abrindo as portas das coisas de Deus que são santas para que venham a agradar aos homens primeiramente do que a Deus. Recentemente tenho visto como que cada vez mais as igrejas têm permitido com que coisas como músicas se assemelhem cada vez mais com as músicas que ouvimos sendo tocadas por cantores seculares, adaptando-se assim cada vez mais com as coisas que vemos no mundo, sendo que a palavra de Deus diz para não nos moldarmos com as coisas do mundo, mas sermos transformados pelo poder do Evangelho. Além desse detalhe da introdução da adoração a imagens ao culto religioso por esse falso sistema, que é um ataque direto ao segundo mandamento, também o quarto mandamento que diz para lembrarmos do dia de sábado, para santificarmos esse dia tão especial e importante para as nossas vidas, foi atacado. Esse falso sistema religioso de adoração alterou o dia correto da adoração para que aconteça no dia de domingo. A Babilônia, que é a mãe das prostituições, e quem segue as suas doutrinas e seus ensinamentos são chamados de filho dela. Disse que a Babilônia, disse que devemos guardar o domingo e os dias santos. Talvez possa ser que você já identificou quem é a Babilônia, mas hoje ainda não é o dia que eu irei fazer a revelação dela. Irei acompanhar o conteúdo da lição e somente daqui a 2 estudos falarei abertamente sobre essa cidade da confusão. Com todo respeito às pessoas que fazem parte desse sistema, mas falarei com o objetivo que aqueles que façam parte dessa cidade ouçam o chamado do anjo e saiam dela. E assim que o diz o anjo, saiam dela, povo meu. E enfim, o terceiro destaque dos vários ataques causados por esse falso sistema religioso é que, para poder recuperar a defasagem ocorrida por esse falso sistema contra a lei de Deus, ela fez a divisão do 10º mandamento, que é um pouco grande, em 2, para que recuperasse essa defasagem ocorrida na lei de Deus, quando ela tirou o 2º mandamento. Tudo isto que vem sendo feito, todas essas mudanças na lei de Deus, que na verdade são mais do que afrontas, são ataques, vem construindo um grande sistema falso de adoração, que será o sistema do anticristo, que é uma grande degradação de tudo aquilo que Deus estabeleceu. Essa é a intenção de Satanás, é a verdadeira intenção dele, fazer com que a acusação que ele levantou contra Deus lá no céu seja aceita não só por todos os anjos que ele persuadiu, como também pelos homens, e que todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir essa mensagem no conteúdo de hoje possam sair dessa cidade, da Babilônia. Esse é o chamado do anjo do Apocalipse para a vida de quem ainda está nela. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima. E fique agora com mais algumas imagens dessa cidade maravilhosa, pertencente ao estado da cidade maravilhosa. Fique aí com algumas imagens dessa cidade. Quem é a Babilônia é o título da lição Jovem Adventista do dia de hoje.